Olá! Sabe aquela sensação de que a sua voz simplesmente se perde no meio de tanto barulho? Num mundo que parece que só dá valor para quem fala mais alto? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em O Poder dos Quietos, de Susan Cain. É um livro que bota o dedo na ferida da nossa obsessão pela extroversão e mostra a força incrível que se esconde naquelas pessoas que preferem ouvir, observar e pensar antes de falar. E a gente já começa com a pergunta que é o coração de tudo isso. Por que o quieto não deveria ser forte? Parece simples, né? Mas essa pergunta vira de ponta cabeça quase tudo que a gente aprendeu sobre o que é ter poder. A gente logo pensa em líderes super carismáticos, em gente que domina o ambiente. Mas e se a verdadeira força não precisasse gritar? E se ela morasse justamente na calma, na observação? E olha, essa força silenciosa não é só uma ideia bonita, não. Pelo contrário, a gente vai ver agora como ela se manifestou num dos momentos mais importantes da história, quando um simples não, dito bem baixinho, fez um barulho que mudou o mundo. Vamos voltar no tempo. Imagina a cena, 1º de dezembro de 1955. Uma costureira de 42 anos, exausta depois de um longo dia de trabalho. O motorista do ônibus manda ela levantar e ceder o lugar. E em vez de um bate-boca, de um escândalo, ela responde com uma única palavra: não. Um não calmo, mas com uma firmeza inabalável. Aquele ato da Rosa Parks não foi um impulso, foi uma decisão pensada, uma convicção profunda, e bastou para começar um boicote que durou 381 dias e reescreveu a história. E é aqui que está o pulo do gato, a parte que a gente esquece. A gente imagina os heróis como figuras grandiosas, extrovertidas, mas a Rosa Parks real, as pessoas a descreviam como tímida, reservada, de fala mansa. A autobiografia dela se chama Força Silenciosa. Isso mostra uma coisa incrível. A força dela não existia, apesar dela ser quieta. A força dela vinha justamente da sua natureza quieta. Bom, a história da Rosa Parks é só a porta de entrada. A partir da força desse não, a gente vai investigar por que nossa sociedade idolatra tanto o que a autora chama de ideal da extroversão. Depois vamos quebrar alguns mitos sobre as pessoas quietas, descobrir o poder que existe na contemplação e, no final, pensar em como a gente pode encontrar um equilíbrio. Mas espera aí, se a força silenciosa é tão potente, por que a história da Rosa Parks ainda parece uma exceção à regra? A resposta está no ideal que domina a nossa cultura, muitas vezes sem a gente nem perceber. A Susan Cain chama isso de ideal da extroversão. Sabe, é aquela crença que está em todo lugar. Para ter sucesso, você tem que ser sociável, tem que ser assertivo, tem que ser o centro das atenções. É um padrão que a gente aprende desde pequeno, na escola, no trabalho, e que faz muita gente achar que tem um jeito certo de ser. E qual é o problema disso? É que esse ideal simplesmente ignora uma fatia gigantesca da população. Pelo menos 1/3 de todas as pessoas são introvertidas. Pensa bem, 1 em cada 3 pessoas que a gente conhece está sendo pressionada a agir de um jeito que não é natural para ela, sentindo que tem algo de errado consigo mesma. E esse ideal aparece em todo canto. Nas salas de aula, onde o trabalho em grupo é quase obrigatório, nos escritórios abertos, sem paredes, onde se concentrar é uma missão impossível, e naquela ideia de que quem fala primeiro, mais rápido e com mais confiança é, de alguma forma, mais competente. Soa familiar, né? Como a própria autora diz, a introversão virou um traço de segunda classe. Características como ser ponderado, sensível, reflexivo, acabam sendo vistas não como qualidades, mas como defeitos que precisam ser consertados. E é exatamente isso que a gente precisa questionar. Então, para a gente conseguir valorizar de verdade os introvertidos, a gente precisa, primeiro, limpar o terreno. Vamos derrubar alguns dos maiores mitos, dos maiores equívocos que existem sobre as pessoas mais quietas. Vamos começar com um clássico dos clássicos. Ser introvertido é a mesma coisa que ser tímido? A resposta curta e grossa é: não, de jeito nenhum. E entender a diferença é fundamental. Pensa assim, a timidez tem a ver com medo. É o medo de ser julgado, de ser desaprovado. Já a introversão? Isso é sobre energia. É sobre como uma pessoa reage a estímulos. Introvertidos se sentem bem, recarregam as baterias, em ambientes mais calmos. Extrovertidos precisam de mais agito, mais estímulo. Ou seja, uma pessoa pode ser um introvertido super confiante, que dá uma palestra incrível, mas que depois precisa de um tempo sozinho para se recuperar. É sobre como você gerencia a sua energia, não sobre ter medo. Ok, mito número 2. Os melhores líderes são sempre extrovertidos.
Quando a gente pensa num líder, vem logo aquela imagem da pessoa carismática, que fala bem, que comanda a sala, certo? Mas será que a realidade é bem essa? Para investigar isso, existe um exercício muito famoso da Harvard Business School, uma simulação que revela uma verdade bem surpreendente sobre como a gente escolhe nossos líderes. O cenário é tipo um filme. Um avião cai e os grupos precisam decidir o que fazer para sobreviver. E o que sempre acontece? As pessoas que falam mais alto, com mais convicção, dominam a discussão. As ideias delas são as que vencem, mesmo que sejam as ideias erradas. E aquelas sugestões mais quietinhas, mais bem pensadas, as que poderiam de fato salvar o grupo, acabam sendo totalmente ignoradas. Isso mostra como a gente confunde confiança com competência. E a ciência confirma isso. Líderes introvertidos podem ser extremamente eficazes, especialmente com equipes que já têm iniciativa. Por quê? Porque eles escutam, eles dão espaço para as boas ideias dos outros aparecerem. Já os líderes extrovertidos, às vezes, ficam tão empolgados com as próprias ideias que acabam, sem querer, abafando a criatividade da equipe. E vamos para o terceiro e último mito, aquele que virou quase uma religião no mundo corporativo. A ideia de que a criatividade só funciona em grupo, em sessões de brainstorming barulhentas. Pois é, a verdade é que décadas de pesquisa apontam para o lado exatamente oposto. Na maioria das vezes, o brainstorming em grupo é menos eficaz. Pessoas trabalhando sozinhas produzem não só mais ideias, mas ideias de melhor qualidade. Isso acontece porque no grupo, muita gente tem medo de ser julgado ou as pessoas mais quietas simplesmente não conseguem espaço para falar. A verdadeira chave para a excelência, para a genialidade, não é o brainstorming. É o que os especialistas chamam de prática deliberada. É aquele trabalho focado, solitário, de mergulhar de cabeça numa habilidade. Pensa nos grandes gênios, de músicos a cientistas. Eles passaram milhares de horas sozinhos, lapidando seu talento. A criatividade, muitas vezes, nasce no silêncio. Um ambiente onde os introvertidos se sentem em casa. Bom, agora que a gente já tirou os mitos do caminho, tá na hora de virar a chave. E se a introversão não for uma desvantagem, mas sim uma fonte de superpoderes únicos? Pensa só em algumas das maiores contribuições para a humanidade. A teoria da gravidade de Newton, a da relatividade de Einstein, livros como 1984 de Orwell, os quadros de Van Gogh, filmes do Spielberg, até o Google e Harry Potter. Sabe o que todos esses criadores têm em comum? Eram pessoas quietas que precisavam de solidão para criar. Essa capacidade de se desligar do mundo lá fora e mergulhar no mundo de dentro não é fraqueza, é uma usina de força criativa. Então, que superpoderes são esses? Primeiro, a persistência. Aquela capacidade de ficar focado num único problema por horas, dias, sem desistir. Segundo, o foco profundo, que é essencial para se tornar mestre em qualquer coisa. Terceiro, a cautela. Como eles não se impressionam tanto com recompensas fáceis e rápidas, eles pensam mais e correm menos riscos desnecessários. E por último, o poder suave. A habilidade de liderar não pela força, mas pela convicção silenciosa, como fizeram Gandhi e a própria Rosa Parks. E essa frase do Einstein, o introvertido clássico, resume tudo perfeitamente. A genialidade não é só um estalo de inspiração. É a teimosia de continuar pensando num problema muito depois que todo mundo já desistiu. É ter disposição para o trabalho duro, profundo e muitas vezes solitário. Ok, a gente já viu que os introvertidos têm essas forças todas, mas a realidade é que o mundo nem sempre está pronto para elas. Então, como a gente acha um equilíbrio? Como dá para ser fiel a si mesmo e, ao mesmo tempo, se dar bem num mundo que parece feito para extrovertidos? A autora dá uma dica de ouro: o nicho restaurador. Isso é uma ferramenta de sobrevivência. Todos nós, de vez em quando, precisamos agir de um jeito que não é o nosso natural. O introvertido talvez precise fazer uma apresentação super enérgica. O nicho restaurador é a pausa que se tira depois para recarregar. Pode ser algo simples, como se trancar no banheiro por 5 minutos entre reuniões, dar uma caminhada na hora do almoço ou preferir mandar um e-mail em vez de ligar. É sobre aprender a gerenciar a própria energia. A grande lição para as pessoas introvertidas não é tentar virar outra pessoa. É honrar o seu próprio estilo. É criar espaços na vida, no trabalho, que combinem com a sua natureza. Se a sua força está no trabalho, focado, concentrado, é aí que você tem que apostar. A sua independência e profundidade são superpoderes, não defeitos.
E a mensagem final é para todo mundo, introvertidos e extrovertidos. Uma sociedade saudável precisa dos dois. Precisa de quem vai lá e faz e de quem para, pensa e planeja. O carisma é ótimo para inspirar, mas é a reflexão que dá profundidade. A ousadia abre portas, mas é a cautela que nos impede de cair no abismo. O desafio é criar um mundo onde os dois estilos possam trabalhar juntos. E a gente termina com essa pergunta para todo mundo refletir. Num mundo com problemas cada vez mais complicados, de mudanças climáticas a crises econômicas, problemas que exigem pensamento profundo, foco e cautela, será que a gente está realmente dando espaço e ouvindo os nossos pensadores mais quietos? Ou será que, sem querer, a gente está colocando no mudo justamente as vozes de que mais precisamos? A resposta para essa pergunta pode definir o nosso futuro. Obrigada pela companhia.